Marcado por um crescimento econômico acelerado, com destaque para o aumento do PIB e a renda das famílias. O desenvolvimento do Estado se destaca pela diversificação econômica, tem setores importantes e fundamentais como a agricultura, a indústria e os serviços. Agora, é preciso avançar, inclusive em obras estruturantes. No programa de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre mobilidade, estradas, indústria, produtividade, como projetar ainda mais o setor econômico do Estado, emprego, renda, a vida do pernambucano e da pernambucana. E para fazer esse papo, essa conversa nesse começo de semana, eu estou recebendo aqui na Rádio Jornal André Teixeira Filho, que é presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado, do ADEP. Seja bem-vindo à Rádio Jornal, seja bem-vindo ao debate. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Jornal. Para mim é um prazer poder estar falando aqui com vocês sobre o desenvolvimento do nosso estado. Estamos bem acompanhados aqui junto com o SEBRAE, junto com o pessoal do CREA. O SEBRAE que é super importante também para o desenvolvimento econômico do nosso estado, não só em Pernambuco, mas no Brasil como um todo. Então, o assunto vai ser bom. É isso, propositivo, né? É o que a gente quer, avançar sempre. Esse assunto está aqui com muita frequência à mesa, mas a gente precisa ir além, não é? Saber o que está sendo feito e avançar sempre. Priscila Lapa, gerente de políticas públicas do SEBRAE Pernambuco. Prazer vê-la de novo e recebê-la aqui. Bom dia. Bom dia. Hoje estamos aqui com o chapéuzinho do SEBRAE, né? Vamos falar sobre como é que as micro e pequenas empresas fazem parte desse processo de desenvolvimento. Um prazer aqui debater com o André, com o Adriano e com todos. Bom, já, inclusive, Adriano Lucena, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, o CREA-PE, vai somar a nossa conversa, vai chegar também, para que a gente possa discutir Pernambuco. Gente, antes de começar o papo para valer, eu quero aqui lembrar o nosso ouvinte que nós estamos lá no YouTube da Rádio Jornal, YouTube também de JC Play, YouTube Rádio Jornal, YouTube JC Play e no site da Rádio Jornal, à disposição para você participar, comentar, nos assistir, ver e ouvir. E aqui no nosso WhatsApp, 991478520. 991478520. Você pode mandar a sua mensagem. Vamos também, ao longo do programa de hoje, atualizando você a respeito dos protestos que estão acontecendo em diversos pontos do Recife e da região metropolitana, protestos de pessoas que trabalham, os carroceiros que trabalham com cavalos, né? Amanhã, hoje, bastante travada. E já para começar atualizando, informação que nós temos, de momento, é da PRF, Polícia Rodoviária Federal, quilômetro 65 da BR-101 com protesto, bastante travado. Quilômetro 65 da BR-101, pertinho do Ceasa. E a gente vai atualizando você aqui ao longo do programa. André Teixeira Filho, presidente da ADEP, tem vários pontos para a gente colocar aqui como bandeiras para pensar o desenvolvimento do Estado. Aí quando o cidadão, qualquer cidadão, eu, você, nós todos que estamos aqui juntos agora, quando você acessa o site da ADEP, logo de cara, lá na fachada principal vai ter o seguinte: um levantamento, como, por exemplo, número de atração de investimentos para o Estado, vagas de emprego, projetos com incentivo fiscal, empresas prospectadas. Essa é a área de atuação da ADEP? Exatamente. Para quem não conhece a ADEP, ela é a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. Ou seja, eu digo que ela é a casa de quem quer empreender. É a casa de quem quer gerar emprego e renda no nosso estado. E nosso papel é de atração de investimento. É fazer com que as indústrias pernambucanas, centrais de distribuições e quem quer empreender possa crescer no nosso estado. E também a atração de empresas que estão em outros estados ou estão fora do Brasil. Então, nesse papel, a gente faz reuniões de atração de investimento. Então a gente roda o país todo, tem nosso time participando de diversas feiras, visitando indústrias que querem expandir aqui para o Nordeste, para quando pensar em Nordeste, pense em Recife, pense em Pernambuco, pense no nosso interior. E é assim que a gente conseguiu, nos últimos 2 anos e 6 meses, fazer uma atração de mais de 30 bilhões de reais, passando diretamente pela ADEP mais de 2 bi em incentivo fiscal. Então, isso gerou mais emprego, gerou mais renda e facilita também a vida de quem quer empreender aqui no nosso estado. 30 bi desde o começo da gestão Raquel Lira, então. Exatamente. E aí, André fala pra gente, presidente fala pra gente, né, Priscila, nossos ouvintes, todo mundo, sobre essa questão Nordeste, pensar o Nordeste. E quando você pensa no Nordeste, tem que pensar nessa competitividade dos outros estados também. E essa atração, essa competitividade envolve, por exemplo, estradas. Estradas seguras, estradas que estejam transitáveis.
algumas obras estão acontecendo. Sim, 232, por exemplo, já se avançou um tanto. Mas o que ainda é preciso fazer? Por exemplo, olha para o Polo do Gesseiro, olha lá para o pessoal de Goiânia. O que ainda precisa de atenção para a gente construir mais? Você acabou de citar um excelente exemplo que foi a questão do Araripe. O gesso de lá, para quem não sabe, a gente tem a maior jazida de gesso do Brasil e a gente tem um polo muito forte ali em Araripina, Trindade, Ipubi. E faltava, para quem não sabe, aquele gesso, ele é queimado a lenha. Aí teve uma vontade política da governadora Raquel Lira de levar gás para que essas indústrias de lá saíssem do desmatamento que acontecia. Eles pegavam madeira até 700, 800 quilômetros ali da região e a gente conseguiu, na decisão da governadora Raquel Lira, levar gás encanado para lá. Ou seja, tá tendo gás agora para essas indústrias. A gente zerou o ICMS desse gás. Ou seja, eles não vão pagar imposto estadual em cima desse gás. Então a gente está levando um gás mais barato para desenvolver economicamente uma região tão importante para o nosso estado e também ter uma questão mais sustentável. A gente tirar a madeira, tirar o desmatamento para a gente trabalhar com a economia. Assim, a gente vem fazendo com desburocratização, porque a gente fala, é sempre importante e a gente precisa ter uma questão de logística de estrada, mas tem pequenos investimentos que a gente pode fazer para destravar. A gente fez um investimento, a gente fez uma correção na legislação, por exemplo, do polo de confecção, para permitir que eles consigam trazer aviamento de fora. Existe uma lei que protege o nosso polo de confecção, só que a gente basicamente não tem indústrias que fazem zíper, botão, o suficiente para atender a nossa região. Então, essa legislação serve para proteger aquele produto acabado, ou seja, a roupa pronta de vir para cá, para não concorrer com o nosso polo, para não vir roupa principalmente da China ou de outras regiões. Mas, a partir do momento que a gente traz um insumo mais barato, que não está sendo produzido aqui, na ponta a gente vai ter um produto mais barato. A gente fez essa alteração ainda em 2023, a gente fez a alteração também da bacia leiteira, do incentivo fiscal, para quem compra leite do pernambucano, da nossa bacia leiteira à indústria, vai ter 95% de incentivo fiscal. Ou seja, a gente faz com que a economia gire e que seja comprado produtos aqui. Então, isso não teve nenhum investimento financeiro. É só a vontade de ouvir, de trabalhar, ser transparente e a gente construir diversas saídas para a cada arranjo produtivo do nosso estado. E é assim que a governadora vem fazendo. Fora, o que a gente precisa muito é a questão da logística. E isso ela vem fazendo, são 5 bilhões de investimentos em estradas, começando do sertão, vindo até aqui o litoral, diversas estradas, porque o que Pernambuco precisa de logística. A gente está no coração do Nordeste. A gente está, todo mundo conhece, que está até 800 quilômetros de todas as capitais do Nordeste. Então, quem quer colocar uma indústria, quem quer colocar uma central de distribuição, ele vai pensar Pernambuco, primeiro porque o seu insumo vem por swap. Então, ele pode tanto importar quanto exportar ou fazer cabotagem aqui pelo nosso porto. Ou seja, um porto com essas mesmas condições, você não vai ter no Nordeste. Um mais parecido você vai ter no Ceará, vai estar vai estar na ponta. Você vai estar longe do coração do Nordeste. Então, são investimentos que a gente tem que fazer para poder melhorar nossos aeroportos, melhorar nossas estradas, melhorar nosso porto, que a gente vem fazendo, mas isso facilita muito para quem quer investir aqui no nosso estado. Bom, isso passa pelas cidades também, né, Priscila Lapa? Inclusive, o Milton Grego de Candeias está falando assim, veja um exemplo do centro do Recife, começa a estar na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. A gente falou aqui sobre essas etapas de produção, não é? O zíper que precisa para colocar na calça, não é? Todas as etapas, certo? Aí o Estado está com essas iniciativas, como o presidente André falava para a gente agora, mas e congregar os municípios nisso tudo, Priscila Lapa? É um desafio gigante. Apesar das questões políticas, né, que também aparecem. Pois é, tem que ser questões mais de governos que pensem para além, né, dessas questões menores do dia a dia da política. Mas é um grande desafio. Eu acho que a gente tem um país que investiu, né, que optou por um modelo federativo. Dentro desse modelo federativo, e aqui a gente debate muito sobre isso, né, as implicações disso, de você ter um governo federal, uma união que concentra a maior parte dos recursos, estados e municípios precisam fazer toda uma pactuação para arrecadar uma parte desses recursos e investir na ponta, mas existem dinâmicas econômicas locais que muitas vezes não são valorizadas pelo poder público local. E é com essa pauta que o SEBRAE trabalha, muito em parceria com a DEP, parceria de uma forma geral com governos, buscando mostrar que as oportunidades e as vocações locais, elas têm que ser valorizadas, elas precisam de uma atenção especial. Muitas vezes a gente tem essa expectativa do grande empreendimento, né, que chega, se instala no território, gera emprego, gera renda, mas a gente esquece daquelas vocações econômicas que estão ali muitas vezes adormecidas, muitas vezes sem os devidos incentivos e que precisam também fazer parte desse processo da dinâmica econômica local. Então, a gente, por meio do programa Cidade Empreendedora, por exemplo, a gente leva uma agenda
com 10 itens para os municípios, né, buscando justamente mostrar a força dos pequenos negócios, da micro e pequena empresa, daquele empreendedor da economia criativa, daquele pequeno produtor da agroindústria, como isso pode, se for devidamente incentivado, organizado, né, fomentado, você pode trazer ali uma dinâmica econômica para esses territórios e isso, consequentemente, melhora a vida na cidade. Né? Quando você tem as pessoas querendo comprar no comércio local, quando o dinheiro circula na localidade, você efetivamente tem uma melhoria da qualidade de vida como um todo. Mas esse desafio é gigante, isso não é uma receita de bolo que vai funcionar do dia para a noite. Né? Você precisa de muita insistência, muita organização, muita inovação dentro dessa agenda que o SEBRAE leva nos municípios. A gente trabalha muito essa questão da inovação, não só para transformar a base, né, produtiva das empresas. Muitas vezes tem um elemento de competitividade aí que fica para trás, né? Aquele modo tradicional de fazer, que já não está mais tão aderente às novas economias, né? Mas também você pensar a cidade de uma maneira inovadora. Isso é um desafio gigante e a gente tem que estar preparado para esse debate, porque isso não dá para fazer sozinho, você tem que fazer, né, parceria público-privada, tem que fazer isso de forma, né, com concertação política, de fato. E dentro do possível, diversificar também essa forma de renda da população, né? Precisa muito. André quer ainda falar, depois a gente chama o presidente do CREA. Queria pegar o gancho, porque a gente fala muito de milhões que são atraídos para o estado de Pernambuco. A gente pode falar a Heineken, que vai fazer a triplicação, é 1,2 bi, a Stellantis, 13 bi. Mas o melhor programa que a gente faz em parceria com o SEBRAE, que é o PE Produz. O que é? É trabalhar o arranjo produtivo local. É gerar emprego e renda com o pequeno. Então, é onde a gente consegue ter um retorno muito maior. Eu vou dar um exemplo que aconteceu em Afrânio. Afrânio é a última cidade do estado de Pernambuco, ali pertinho de Petrolina, e eles têm uma bacia leiteira. A gente aí em parceria ajudou, comprou uma câmara de resfriamento do leite deles. Um investimento de R$300 mil, que é uma associação que tem mais de 280 famílias dentro dela. A partir dessa câmara, que vai ajudar essas 280 famílias, eles vão poder fazer um leite pasteurizado, vão poder fazer o iogurte, vão fazer o doce de leite, vai trazer um valor agregado para aquele leite que ele vendia in natura. Fazendo assim, a gente gera economia rodar para 280 famílias, aumentando 1,5 de salário mínimo na renda deles. Então, ele vai contratar mais, ele vai vender mais, ele vai poder agregar um valor para a família e, às vezes, isso gera muito mais emprego do que uma grande indústria. Pois é, e com as potencialidades daquela região, né? Vamos agora, então, falar com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, CREA, Adriano Lucena. Presidente, obrigada por estar com a gente também nessa manhã, para falar de Pernambuco. Sempre bom, não é? Bom dia. Oi, Natália, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, André. Bom dia, Priscila. Falar de desenvolvimento é falar de engenharia, de agronomia, das geociências, mas é preciso a gente entender o estado que a gente vive. Sim. E ter um diagnóstico para a gente ser assertivo naquilo que a gente quer crescer, que a gente quer investir, que a gente quer gerar emprego e renda. Então, a nossa educação, a nossa produtividade, ela vem da educação. Então, nós investimos de forma correta, nós temos números que condiz esse gráfico do ponto de vista educacional, ele está correlacionado com o nosso crescimento econômico ao longo do tempo. A nossa internet, o que a gente oferece nas cidades, na zona urbana e na zona rural, ele condiz com aquilo que a gente quer para o crescimento econômico. As nossas opções de deslocamento entre as pessoas, sejam elas no dia a dia para suas atividades, e à escola, e ao trabalho, ou fazer negócio no mundo empresarial. Nós temos aeroportos, nós temos ferrovias, nós temos rodovias, nós temos moradia. Qual é o nosso déficit habitacional? Como é que a gente fala em desenvolvimento, em crescimento, quando a gente tem um número significativo que as pessoas não têm onde morar? Nós poderíamos estar gerando moradia a partir do polo gesseiro, fazendo casas com a gipsita que nós temos no Araripe, não só para Pernambuco, mas para o Brasil, não só para o Brasil, mas para o mundo. Qual a cadeia produtiva que nós iríamos agregar, geração de emprego? E aí ter modelos de transporte que nós estamos discutindo há décadas. Por exemplo, a Transnordestina, que a gente discute, estados vizinhos nossos já está concluindo e a gente não consegue fazer o trecho de Salgueiro a Suape. Inviabiliza nosso porto. O nosso porto, que a gente discute hidrogênio verde, que a gente
discute um polo desenvolvimento gigantesco na região metropolitana, tá certo? Da região da Mata Sul, através do Porto de Suape. Então, se a gente não tiver a ferrovia, a gente inviabiliza ou torna o porto uma dificuldade gigantesca. Então, a gente tem que passar por educação, por internet, por saneamento. As pessoas não têm água. As pessoas não têm água para lavar suas mãos. Se ela não tem água, isso gera doença. Se gera doença, então a gente tem, ao longo do tempo, esse cidadão poderia estar produzindo para toda a cadeia produtiva. O que é que ele está? Está nos hospitais. Se está nos hospitais, o médico, em vez de fazer um diagnóstico, uma ação em alguém que está com um estado de saúde de maior gravidade, ele está cuidando de doenças do século passado, então de diarreias e outras e outras. Então a gente precisa entender todo esse contexto e para isso a gente precisa fazer a nossa remuneração de forma justa. A gente tem uma dificuldade enorme, faz investimentos ou faz captação de recursos de bilhões e ao mesmo tempo a gente paga salários muito pequenos. Então a gente, na hora de selecionar as pessoas, a gente termina não selecionando as melhores pessoas para que possam ajudar nessas intervenções. A gente precisa da duplicação da BR-232, a gente precisa da Transnordestina, a gente precisa do Arco Metropolitano, enfim, tem vários e vários empreendimentos, não só na região metropolitana do Recife, o desenvolvimento do polo do leiteiro, por exemplo. A gente precisa criar alternativa para o escoamento. Então, a gente faz o transporte do leite e o retorno desse veículo. O que é que a gente faz? Então, quando a gente não tem essa mercadoria indo e voltando nesse transporte, esse custo de transporte vazio, ele gera um custo no produto que vai chegar na mesa do cidadão pernambucano. Então, veja quantas oportunidades a gente tem, tanto para o homem no campo como para a mulher, assim como quem vive na zona urbana. Isso tudo passa pelo mundo da engenharia, pelo investimento, por boas contratações, e a gente tem um diagnóstico assertivo para que a gente possa fazer aplicações. O Estado de Pernambuco, a gente tem uma condição na área da mineração, na área da geologia, para que a gente possa fazer grandes investimentos, gerar muitos empregos e desenvolvimento e riqueza para quem mora, inclusive, no interior do Estado. Em 2 momentos já se falou aqui a respeito de ferrovias e Transnordestina. E essa é uma questão que é fundamental, né? Por vezes a gente até questiona, vai acontecer, não vai acontecer? O traçado vai passar em Pernambuco ou não vai, né? O governo garante que sim, aí eu digo o governo federal e o governo estadual também. Havia uma expectativa, inclusive, do lançamento da publicação melhor dos editais para a contratação das empresas responsáveis por esse trecho de Pernambuco para o 2º semestre. E a gente já fez tanta conversa, tanto debate, ressaltando a importância da Transnordestina, que mais uma vez foi falada aqui, mas a expectativa é por datas, é uma concretização, é saber de fato como isso vai trazer benefícios para a vida da população. Então, eu vou fazer o seguinte, deixar esse questionamento, já perguntar aos nossos convidados se há algum avanço, se há alguma informação, se existe novidade sobre a publicação desses editais, para de fato fazer acontecer e retomar essas obras na ferrovia Transnordestina. E na volta a gente responde. Até já. Voltamos com o debate aqui na Supermanhã da Rádio Jornal. Pela internet participa com a gente o presidente do CREA, presidente Adriano Lucena. Presidente, eu vou voltar com o senhor porque nós estamos aqui para o intervalo questionando sobre a Transnordestina. Sei que o senhor acompanha essa pauta aí de perto, inclusive por conta do CREA, né? Do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado. E tinha essa expectativa, né? 2º semestre, publicação dos editais para a contratação de empresas responsáveis pela continuidade das obras. Eu sei que o período é de São João, hoje é dia 16 de junho, tá todo mundo com a cabeça no São João, tá saindo, tá aproveitando, tá indo para o interior, ficando na capital, mas o CREA acompanhou alguma movimentação, viu alguma novidade, presidente, sobre a Transnordestina no estado? Natália, a licitação dos projetos, a licitação do projeto já houve, tá em curso a questão da elaboração do projeto. Só que a gente tem um delta-T aí extremamente significativo para a elaboração desses projetos. Então, depois vem a licitação da obra. Então,
Isso não, eu não acredito que até 2000, nós estamos em 2025, então, melhor cenário, 26, 27, licitação para as obras, 28, 29, 30, então, de 29 e 30 que a gente tem, se tudo correr bem, né? Se a gente tiver os projetos, aí vem a questão de desapropriações, onde vai passar essa nova linha da Transnordestina do Trecho Salgueiro-Suape, aí vem a questão da execução das obras. Então, a gente errou por demais essa questão. Principalmente na questão de onde iniciou. A gente era para ter iniciado de Suape para o interior. Se a gente tivesse feito o que a gente fez do Piauí até Salgueiro, se nós tivéssemos feito de Suape até o interior, a gente estava abastecendo a avicultura, uma parte do polo das confecções, estávamos em Belo Jardim com a questão da Moura. Então, a gente tinha várias opções, além de fazer a questão do atendimento, por exemplo, de combustível do Suape para o interior. Quando a gente inverteu e começou vindo do Piauí para o litoral, nós paramos ali aproximadamente na cidade de Custódia, com algumas obras de arte, drenagem, túneis em Arco Verde. Então, nós erramos. Agora, cabe reunir todo mundo. Isso também é questão de força política. Sim. Eu estava fazendo um levantamento aqui rápido. Então, nós vivemos uma época, e estava passando aqui algumas notas, do que está comentando no mundo político. A gente só fala hoje em corrupção, em fulano que não tem a ficha suja, Beltrano que não é ficha limpa, quando a gente viveu uma época onde a gente tinha força política no país para buscar recursos. A gente viveu Miguel Arraes, Fernando Lira, Jabas Vasconcelos, Marco Maciel, Roberto Magalhães. Então, veja, independente do lado político, fulano pensa de um jeito ou pensa de outro, a gente tinha musculatura política para se buscar recursos, trazer recursos e fazer algumas ações importantes em Pernambuco. Nós temos uma oportunidade gigantesca, tá certo? Nós estamos com um projeto, todo mundo se unir para que a gente possa fazer o mais rápido possível. Por exemplo, por que a gente não pode fazer por lote? Tá certo? Colocar várias construtoras para que possam fazer ao mesmo tempo, tá certo? Ações. Então, se a gente parou em Custódia, fazer de Custódia a Pesqueira, ao mesmo tempo está fazendo de Pesqueira a Caruaru, ao mesmo tempo está fazendo de Suape a Gravatá, de Gravatá a Caruaru, ao mesmo tempo. A gente reduz o tempo. Tem um investimento inicial, obviamente, com um valor, tá certo? No tempo mais curto, mas a gente pode fazer. Então, a gente pode ter outras ações que dê impacto positivo no Estado. É importante. E é importante seria a sociedade desse debate, claro. Mas nós precisamos. Nós temos aí pelo menos 2 décadas atrasado com o arco metropolitano. Então, hoje a BR-101, que passa por dentro de Igaraçu até Jaboatão, nós temos uma via urbana. Então, isso polui mais a cidade. Então, a velocidade média é menor, o custo operacional do dia a dia, isso gera um desgaste gigantesco. Nós precisamos olhar para as cidades. A questão do metrô. O metrô transporta as pessoas. E transporta de forma segura, não tem um impacto com a questão do acidente, não tem um impacto na questão da poluição. Então, a gente pode fazer ações no metrô, inclusive expandir o metrô. Não, nós estamos discutindo agora a concessão do metrô. Então, coisas que a gente poderia ter já avançado, tá certo? Com impacto extremamente significativo. Coisas que a gente poderia ter já avançado, tá certo? Com impacto extremamente significativo para facilitar a vida das pessoas. No instante em que ele não facilita a vida das pessoas, as pessoas se revoltam contra o Estado. Então, a gente precisa construir caminho no ambiente de negócios, na moradia, no saneamento. Tem o debate agora também da Compesa, a privatização da Compesa. A Compesa tem 54 anos. Então, quais foram as coisas positivas, quais foram as coisas negativas? Para que a gente possa debater e entregar à sociedade o que a sociedade deseja. Nós temos racionamento de cidades que têm água por 3 dias no mês
e tem 27 dias que não tem água. Como é que pode? Nós temos desperdício de 50%, 60%. Como é que pode? A cada 1 litro que a gente tem de água, meio litro a gente joga fora. Então, isso não pode. A gente precisa fazer um debate, Natália, muito rico. Veja, a gente tem um modelo de Petrolina que dá certo. Por que a gente não pode expandir isso no mundo da agricultura para outras regiões? Nós temos um perímetro irrigado na região de Ibimirim e não dá certo. Como é que pode? Nós temos a BR-110, que liga Ibimirim a Petrolândia, que não é feita, que é conhecida como a reta do PEPA. Então, a gente precisa fazer, precisa gerar desenvolvimento. Então, nós temos um polo moveleiro no Rio Grande do Sul, que traz para o mundo, além de trazer para o Brasil, traz para o mundo. Nós temos de Gravatá até Belo Jardim, esse polo moveleiro aqui, porque a gente não investe, a gente não vende para o mundo. Então, a gente precisa investir, colocar a engenharia, colocar tá certo, toda a nossa potencialidade em Pernambuco que temos, tá certo, para gerar essas riquezas para o povo pernambucano. Priscila Lapa, gerente de políticas públicas do SEBRAE. E aí eu vou aqui aproveitar um pouco da fala do presidente do CREA, porque o que a população não entende, às vezes, é quando você anda em círculos. Quando você passa 20 anos falando do arco metropolitano e não sai do papel. Quando você escuta falar desse prazo de 2029, 2030, para ver a Transnordestina acontecer, prazo esse, viu, presidente, que foi a mesma data estimada pelo superintendente da SUDENE, Danilo Cabral, quando em entrevista aqui à Rádio Jornal. Então, o que não pode acontecer é você ficar andando em círculos e não sair do lugar, não sair para acontecer. Tem questões ambientais que por vezes são discutidas para a Escola dos Sargentos. Sim. Que bom, discuta-se, né? Mas precisa se achar um meio termo sempre e avançar. Pernambuco está carecendo dessas lideranças políticas para conseguir atrair, e eu vou lembrar aqui que Priscila Lapa também é cientista política. Eu vou aproveitar essa expertise dela, porque vamos lá, a gente está vivendo de emenda para garantir 150 mil para o município, 200 para outro. É disso que está se vivendo na política? Eu acho que você já deu a resposta, né, Natália? Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade também de fazer essa análise, né? Pensando num ambiente, quando a gente fala desse ambiente de negócio, quando a gente fala desse ambiente para que um Estado se desenvolva, existem aí relações de confiança que precisam ser estabelecidas, né? Então, quando a gente fala de prazos que são adiados, de coisas que não acontecem, a gente tem um ambiente de muita desconfiança. Quando a gente vê qualquer pesquisa de opinião pública sobre as instituições em que os brasileiros mais confiam, quase sempre as instituições políticas propriamente ditas, né, legislativo, executivo, figuram ali muito mal nesse índice de confiança. Mas eu acho que a gente precisa restaurar um novo pacto social também no sentido mais amplo, né? A gente não tem conseguido fazer os debates estruturantes de uma maneira mais proveitosa, que sejam fora dos períodos eleitorais, né? Quantas vezes a gente veio aqui debater questões, por exemplo, eu lembro da gente falando sobre marco civil da internet, regulação das redes, falando de uma série de temas. Inclusive é o tema que a gente vai bater de novo amanhã. Né? Quantas vezes a gente veio aqui debater questões, por exemplo, eu lembro da gente falando sobre marco civil da internet, regulação das redes, falando de uma série de temas. Inclusive é o tema que a gente vai bater de novo amanhã. Esse avanço que houve do legislativo e um legislativo reativo. Era um legislativo que apenas bem entre aspas, porque o dever de fiscalização é um dever fundamental para o equilíbrio, né, para o funcionamento entre os poderes, mas era um legislativo mais reativo. E aí, nos últimos anos, isso foi sendo transformado, foi havendo um avanço de protagonismo do legislativo, sobretudo nessa questão orçamentária, que é a política pública mãe de todas as outras, e isso gerou um certo esfacelamento. Já há um consenso hoje de que quais são os limites disso. Né? Os governos são eleitos com uma agenda. Dentro dessa agenda, você tem aí programas estruturantes, você tem uma série de entregas que a população escolhe como sendo o melhor caminho, né, durante o processo eleitoral. Diga-se de passagem, um processo eleitoral que também deve passar por aprimoramento, mas é isso, a vontade soberana da sociedade. E quando você vai para a prática do mandato, no exercício, do cumprimento dessa agenda, as dificuldades têm sido... A gente está vendo isso no âmbito federal, a gente está vendo isso no âmbito estadual, então a gente precisa repensar o quanto da forma como esse avanço, né, desse protagonismo do legislativo tem sido positivo nesse sentido da concentração de programas que ficam muitas vezes, né, reféns de negociações políticas ali no dia a dia e negociações que a gente diz assim na ciência política com um custo político muito alto.
Porque as grandes negociações entre executivo e legislativo são a essência da democracia. Isso não é um problema em si. Ruim é quando isso está esfacelado, quando isso está, né, movido por interesses muito pontuais da agenda do dia. Então, a gente acaba não pensando no médio prazo, a gente acaba não pensando no longo prazo. O exemplo da Alep, né, gente, que vem aí com pautas travadas, não está votando, aí o governo do estado também querendo, né, presidente André Teixeira Filho, executar algumas obras, pegar empréstimo e não consegue. Eu não estou falando aqui que Raquel Lira está certa ou que o presidente da Alep está certo, não é isso. Mas o estado precisa avançar. Mas o resultado, que é o que a Adriana está dizendo, Priscila fala muito bem, de obras estruturadoras. Então são obras estruturadoras que vão ficando paradas ao longo de 10, 20 anos, é por falta de decisão política. Quando a governadora Raquel Lira assume, tinha cancelado o contrato da Transnordestina de Salgueiro, isso em dezembro de 22. Então, foi uma decisão política, não só dela, de bater ela na porta do Ministério do Transporte com o ministro Renan Filho, que foi que ajudou muito Pernambuco e sabe da importância, ele era governador de Alagoas até um dia desse, mas isso, a importância da gente trazer grandes obras. Foi travado o arco metropolitano por quanto tempo? Por quê? Porque tem a questão ambiental de aldeia. Então a governadora faz, então separa, bora fazer a parte que dá para fazer agora. Já está sendo licitada, já está na fase final da licitação. O trecho sul, né, que compete ao Estado. Vão ser 750 milhões investidos agora, mais 500 e poucos milhões do governo federal. Então 1,2 bi de investimento e vai sair um pedaço do arco metropolitano que vai fazer a ligação direta com o Suape. A gente vai tirar um grande parte do trânsito do Recife, que a partir de agora você vai poder entrar por Moreno para poder sair já em direção a Suape. Então são obras estruturadoras que ficaram paradas por muito tempo. Aí se a gente pegar o terminal de Igaraçu, que a gente inaugurou agora, faz mais ou menos 30, 40 dias, essa obra era para ter ficado pronta em 2014. Essa obra foi uma obra prometida para a Copa. Então são diversas obras que, independente de lado, independente de gestão, independente se é Assembleia, Governo do Estado, isso tem que juntar com os deputados federais, nossos senadores, são pautas estruturadoras para Pernambuco. Isso tem que transcender a questão política. Então isso é importante para o Estado crescer e ele ficou parado por muito tempo. O Adriano falava da privatização, que seria uma concessão da Compesa, mas a gente não pode estar trabalhando com pautas do século passado. Água. Então, é um absurdo a gente não ter acesso à água e saneamento. Hoje a ADEP vê, presidente, que a concessão dessa parte do serviço, que é a distribuição da água, isso pode ajudar a sanar o problema ou pode diminuir? A gente sabe que tem questões geográficas, né, que impedem também esse aparecimento da água. Vou usar essa palavra para facilitar. Mas o que a agência vê com relação a isso? Hoje é o melhor caminho, segundo a agência? É o melhor caminho. Por quê? Hoje, o modelo da concessão que está sendo feita e foi construída, a governadora estudou muito modelos que foram feitos em outros estados e uniu o melhor dos mundos. Ela viu o que o povo acertou, viu o que errou, para criar um novo modelo de concessão, onde de fato a água continua sendo da Compesa, mas a gente faz a concessão da distribuição e do saneamento. Então, o objetivo é a universalização da água e do saneamento para toda a população de Pernambuco. Então, são 9,5 milhões de pessoas que não têm acesso à água. E o leilão, segundo o pessoal mesmo da Compesa, está previsto, aliás, segundo o pessoal da Compesa não, segundo o secretário de Recursos Hídricos, Almir Cirilo, para agosto, então, e se mantém essa data. Continua, sim, deve ir para leilão agora em agosto, e a gente roda São Paulo, então, todos os investidores estão voltados para Pernambuco agora com essa nova concessão que vai ser feita. Então, é importante, é muito dinheiro investido aqui. A gente fez também a organização para poder ajustar a questão da BRK, que hoje já tem uma concessão aqui na região metropolitana do Recife. Então, o intuito é que a gente leve esse novo investimento para o estado de Pernambuco todo e a gente esquecer essa pauta. Agora, isso é uma pauta do passado e a gente fazer com que a população pernambucana tenha acesso à água e esgoto. Aproveitar a mensagem aqui de um ouvinte que está identificado aqui para a gente, mas não colocou o seu nome. Ele diz assim: obras estruturantes precisa se deixar com a iniciativa privada. É o Alexandre, valeu Alexandre. Ele diz: obras estruturantes precisa deixar com a iniciativa privada. Concessão é para a empresa privada. O governo não tem condições de conduzir o progresso. Aí diz ele aqui: os chineses estão investindo pesado em energia renovável. Eles estão dominando praticamente todos os mercados, né, Alexandre? Mas obrigada aí pela sua mensagem. Eu quero entender como o presidente da ADEP também pensa sobre isso. A gente já falou aqui da concessão, mas até que ponto dá para fazer essa mescla, né? O que o Estado deve assumir de responsabilidade, o que dá para conceder, dá para privatizar? Qual é a sua opinião? Para o Estado crescer, de fato, a gente precisa da ajuda do privado. Mas a gente precisa entender também a importância do público. Eu vou citar um projeto que a gente estava falando de habitação, que é o Morar Bem. O Morar Bem, a gente tinha o programa da Minha Casa Minha Vida, tinha a vontade das construtoras de fazer, mas faltava aquela garantia.
faltava com que o cidadão que ganha até 2 salários mínimos pudesse pagar aquela entrada que vai até R$20 mil, que essa é a parte que o Minha Casa Minha Vida, o governo federal, não banca no financiamento. Então, quem é que ganha 2 salários mínimos e tem R$20 mil, R$15 mil guardado na conta? Não tem. Quase impossível. Então, isso, o time da governadora Raquel Lira, junto com ela, criou um programa para que esse dinheiro fosse colocado pelo governo do estado para que a gente possa rodar bilhões em obras. Ou seja, a gente vai garantir com que o privado possa construir novas habitações. E a gente vai garantir que pessoas consigam ter acesso à sua casa própria. Então, isso é um modelo de parceria que não precisa de privatização, não precisa de concessão. É muito mais você sentar à mesa, entender o que é que o privado está precisando. A gente entendeu também a dores da Caixa Econômica Federal, que é quem faz esse financiamento, e entendeu. O Estado consegue ajudar. O Estado consegue colocar ajuda até quem ganha 2 salários mínimos, até R$20 mil, um dinheiro a fundo perdido. Isso vai fazer o quê? Com que bilhões e bilhões e novas construtoras estão chegando agora aqui em Pernambuco para fazer moradia. Então, mão de obra sendo contratada pernambucana. Já tem esse resultado dessa prática, já tem um atuação. ano rodando. As construtoras estão chegando mais junto, estão ampliando essa oferta? O último contato que a gente fez são 2 bilhões de investimento. Que a gente fez quanto a gente colocou de dinheiro e quanto vai gerar de novas casas. Porque novos construtores fazem o seguinte, eu tenho um dinheiro garantido agora e outros estados estão copiando isso. Ou seja, eu vou vir para cá porque se eu colocar, se eu construir aqui minha casa, se eu construir aqui esse habitacional, eu vou garantir a venda, porque 80% do governo federal faz, o resto o governo do estado está colocando. Então, é dinheiro certo para poder quem quer investir aqui. Então, a gente está trazendo grandes construtoras e as pernambucanas também estão sendo beneficiadas. Competitividade, né? A palavra é essa, Adriana Luciana, presidente do CREA Pernambuco. Antes de eu chamar esse próximo intervalo, questionar o seguinte, tudo bem, a gente está aqui avançando, falando das obras, editais, Transnordestina, Arco Metropolitano, Eixo Sul, governo do estado atrasou ali um pouco, mas está com a licitação. Eixo Norte, alguns prefeitos falando que estão com um pouco de insegurança, porque é uma obra que depende do governo federal e não estão vendo essa sinalização de quando deve acontecer, mas tem que avançar. E aí o CREA vai fiscalizar, vai ficar em cima. O que fazer com essas obras, presidente, que demoram 20, 30 anos, não saem do papel? É multa, é fiscalização. O que pode ser feito com a iniciativa privada e nessas concessões, privatizações, e o que cabe ao poder público, presidente? Qual é a atuação do CREA? Bom, Natália, veja, eu queria falar um pouquinho da relação dos poderes. Sim. Então, a gente tem que os poderes devem ser harmônicos. Não é isso que a gente está assistindo. E nós, como sociedade, não elegemos ninguém para estar discutindo picuinha. Nós elegemos para que as pessoas resolvam aquilo que é melhor para o cidadão. E as pautas também defendidas por aqueles que buscaram os votos, elas são legítimas. Então, nós convidamos todos os candidatos, os pré-candidatos ao governo do Estado, para que pudessem ir no CREA para defender suas pautas. E, ao mesmo tempo, os profissionais se manifestarem daquilo que a gente entende que é melhor para o Estado. Então, essa é uma relação que tem que ter. As pessoas até nem devem pensar de forma iguais, mas as pessoas não podem colocar as suas questões acima das questões do Estado, a questão dos cidadãos. E a gente está vendo isso na política brasileira nos mais diversos níveis, certo? E nos mais diversos espaços termina prejudicando. Então, o Delta T de se resolver os problemas, eles estão ficando cada vez mais longos, e isso é muito ruim. Do ponto de vista da concessão da Compesa, nós levamos contribuições. Discutimos isso no Comitê Tecnológico Permanente, que onde a gente tem vários profissionais com currículos invejáveis que participam no dia a dia conosco lá no CREA para discutir a Compesa. Fizemos um seminário, fomos até a FIEP e discutimos a questão da Compesa sem nenhum tipo de preconceito, trazendo os trabalhadores, trazendo o mercado, trazendo os construtores para que a gente pudesse identificar o que era melhor. E depois conversamos com o presidente da Compesa em cima daquela pauta que o governo acha que é legítimo e vale a pena o debate enquanto sociedade. O que é que se tem? O que é que se está pensando em relação aos trabalhadores? Então, nós levamos os nossos questionamentos para a manutenção desse emprego de quem fez o concurso, que tá na empresa, a questão salarial, a questão da opção de ir para uma outra empresa do Estado, que agora vai ficar com um segmento, um tratamento. Esse contrato que vai ser assinado, aquela concessionária, ela vai dizer, olha, a partir daquele ponto eu tenho
que receber X litros d'água. E na questão, hoje, com as dificuldades climáticas que a gente tem, como é que a gente vai garantir isso? A gente tem um déficit hídrico no estado de Pernambuco que é gigantesco. Então, e depende muito da questão climática. Sim. Então, quem é que vai garantir isso? Como é que a gente vai garantir? Então, a relação contratual, ele passa a ser um elemento extremamente importante para amanhã a sociedade pernambucana não esteja pagando multas, tá certo? De uma coisa porque a gente não entregou na questão operacional. Então, isso a gente conversou com o presidente da Compesa, inclusive levamos nossas contribuições, enviamos nossas contribuições por escrito. Em relação a essas grandes obras, eu acho que quanto mais nós nos unirmos, instituições, universidades, políticos, os prefeitos, os vereadores, envolvemos todo mundo, criarmos uma cadeia, uma sinergia em defesa do Estado, melhor para todos nós. Melhor para todos nós. Em relação à questão da moradia, veja, Natália, eu volto a bater nessa tecla da questão do polo GC. Então, nós temos que utilizarmos o que nós temos de recursos naturais para que a gente possa utilizar não só para Pernambuco, mas para o Brasil e para o mundo. Nós podemos contribuir, traz a universidade para fazer pesquisa, utilizando esse gesso, para que a gente possa fazer residências e colocar as pessoas para morar com esse produto. Ao longo do tempo, vai ter a curva de aprendizado. As casas que nós vamos construir agora, elas não vão ser tão boas como a gente vai construir daqui a 5 e 10 anos. Mas essa oportunidade de gerar emprego, a Caixa Econômica tem que investir nisso. Sim. Os bancos precisam investir nisso. A gente procurou. A Caixa Econômica, ela faz o investimento dentro do perímetro do terreno. Mas o acesso, por exemplo, a drenagem, às vezes você tem 500 metros, ali 300 metros, para fazer iluminação, pavimentação, para viabilizar aquele conjunto habitacional. Nós fomos conversar com a SUDENE, para que o BNB pudesse fazer esse investimento. Nós temos que criar a oportunidade dentro daquilo que a gente tem. Então, existe um fundo da ordem de 30 bilhões, que vai muito para a energia, que é importante que vá para a energia, mas também que a gente possa trazer para outras cadeias produtivas, onde tem oportunidade de dar dignidade a essas pessoas. Então, o CREA tem contribuído nesse debate, tá certo? Nas fiscalizações, nas atuações, e procurando também fazer uma educação, uma fiscalização educativa, e não aquela educação punitiva, orientativa, para que a gente possa ter cidadãos cada vez mais esclarecidos das suas atribuições. Que a gente quer isso, evitar que precise de multa, não é? Agora, Priscila Lapa, eu quero ouvir você rapidamente antes da gente ir para esse intervalo que já está chamando, para falar desse sentimento do empresariado, né? Porque falamos aqui sobre obras, avanços acontecendo, mas o que ainda precisa destravar, e você vê Pernambuco muito ali perto da Bahia, em segundo lugar, em número de desemprego, em pessoas desempregadas, passando os 2 dígitos, né? Passando 10% nos últimos dados que foram divulgados. Então, qual é o sentimento do empresariado? Assim, o que ainda precisa para que, de fato, destrave? A gente tem percebido, eu digo mais pela atuação no SEBRAE, né, o quanto as pessoas ainda veem o Estado como um empecilho no processo do empreendedorismo. A gente trabalha muito fortemente para essa simplificação do ambiente, né, parceria com a ADEP. A gente tem conseguido traçar esse debate dentro do Estado, mas ainda existe uma descrença de que o poder público é facilitador do processo. Né? A gente vê, por exemplo, qualquer pesquisa sobre empreendedorismo no Brasil, a informalidade imperando, e quando você vai para as causas da informalidade eu não quero aumentar meu custo, eu não quero ter que declarar as coisas que eu faço para o Estado, porque o Estado não me ajuda em nada e eu prefiro atuar de maneira informal. Então, tem problemas aí muito estruturantes para que a gente consiga, né? Imagina, essas pessoas todas que atuam na informalidade, vindo fazer parte do processo produtivo de uma maneira estruturada e, o melhor, devolvendo políticas públicas para elas, né? A gente sempre diz, o MEI, ele é, sobretudo, um processo de cidadania, né? De você ter a sua garantia de uma aposentadoria, de um auxílio-doença, de uma licença-maternidade, mas ainda a percepção de que há mais perdas do que ganho quando você vai para um processo mais formal. Então, a gente tem isso na raiz desse problema, está essa desconfiança, né, que a gente falou, está
esse descrédito, mas graças a Deus a gente tem também um Estado extremamente empreendedor, né? Os números são animadores no tipo de crescimento, né, da quantidade de pessoas que querem empreender, de que enxergam no empreendedorismo uma saída, uma alternativa, e aí a gente tem ânimo para olhar para o futuro. No momento a gente ainda vê muito essa descrença, mas a gente acredita que a gente está passando por uma transformação, inclusive geracional, né, da quantidade de pessoas que não enxergam apenas um caminho da geração de emprego mais tradicional como sendo a única alternativa para gerar renda, né, para a sua sobrevivência. Eu acho que para isso a gente também tem que ter Sim. criatividade. A gente, quando faz a questão com o polo de confecção, a gente mandou uma lei para poder fazer com que todo o fardamento escolar seja feito pelo polo de confecção. Vou aproveitar isso. Tem que aproveitar isso. O que é que a gente ganha? A gente precisa formalizar. Essa pessoa só vai poder Perfeito. participar, e hoje a gente fez 1,5 milhão de fardas, a gente fez 500 mil bolsas, tudo dentro do polo de confecção, tudo com pequeno. Então, a lei garantiu que o pequeno ia ser beneficiado com essa compra. Então, a gente conseguiu colocar mais de 40 milhões dentro do polo de confecção, que às vezes é contratado uma empresa do Rio Grande do Sul, de São Paulo, qualquer estado que seja, e esse dinheiro e esse emprego não ficava em Pernambuco. Então, precisou da criatividade, de entender o problema, para que a governadora criou essa legislação, mandou para a Assembleia, e a gente conseguiu fazer esse programa, e agora qualquer fardamento do estado, não só o escolar, pode ser produzido pelo nosso polo. Assim a gente fez com a Bacia Leiteira, assim a gente está fazendo com o Gesto do Araripe, precisa também de um pouco de criatividade. Bastante. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo. Antes disso, informar você que nesse momento a categoria dos professores municipais do Recife faz uma assembleia com ato público nas imediações da rua João Lira, no bairro Santo Amaro, ao lado do Parque 13 de Maio. A reivindicação é por valorização e pagamento do piso da carreira. Seguem em direção ao sentido Câmara do Recife. O trânsito está intenso, está um pouco complicado. Então, para você que está circulando nessas imediações do Parque 13 de Maio, em Santo Amaro, e também circulando nas imediações da Câmara de Vereadores do Recife, é isso que está acontecendo e deixando o trânsito um pouco lento. Voltamos já. Voltamos e agora já praticamente para dar tchau. Priscila Lapa, gerente de políticas públicas do Sebrae Pernambuco, sempre bom vê-la, recebê-la, contar com a sua audiência, que é a nossa ouvinte sempre. E até a próxima, suas considerações. Até a próxima, é um prazer. O Sebrae sempre disponível para participar. Eu também estou por aqui sempre e dizer que o Sebrae, além de atuar no atendimento no dia a dia das empresas, também tem esse compromisso com o desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Um abraço. Bom, eu quero agradecer também aqui ao presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, ADEP, doutor André Teixeira Filho, e, claro, colocar aqui o nosso programa nesses minutos finais à disposição para ele falar de futuro, o que está nesse horizonte da ADEP. Obrigada e até mais. Primeiro, eu agradecer o convite, Natália. É um prazer poder estar falando aqui. Chame mais vezes para a gente poder falar. Bora. Tem diversos programas que logo a gente está lançando. O PE Produz vai ser lançado agora a 3ª edição. São mais de 20 milhões, em parceria também com o Sebrae. A gente tem diversos programas de reformular feiras e mercados para que essa produção também possa ser escoada e vendida na sua regionalidade, dentro dos seus municípios. E tem muita coisa boa, e convidar todo mundo para a FENEARTE. A FENEARTE é a partir do dia 9 de julho, vai do dia 9 até o dia 20. Já a gente vai fazer o lançamento dela, e a gente vai ter a 25ª FENEARTE, que economia criativa também é desenvolvimento econômico. Então, São João também é desenvolvimento econômico, e também convidar todo mundo para conhecer o São João de Petrolina, de Caruaru, de Araripina, Carpina e assim por diante, porque isso movimenta a nossa economia. É um segmento super importante, né? Que bom, coisa boa. Obrigada, viu? Até a próxima, presidente. Agradecer também ao presidente do CREA Pernambuco, Adriano Lucena, pela participação. Sempre firme na fiscalização, não é atualizando a gente aqui do que tem sido feito. Obrigada, presidente. Até mais. Obrigado, Natália, pelo convite, por nos colocar à disposição. Mas ainda falar um pouquinho aí da importância do turismo aqui. Sim. Na região norte do nosso estado, com a saída do presídio. A gente investir, voltar até Itamaracá, o que a gente teve, ter todo o cuidado aqui no litoral sul, tá certo? A construção da forma que está, cuidar da duplicação da PS70, investir no saneamento. Então, temos muita coisa a serem feita. Eu fiz uma observação rapidamente, Natália. Nós temos 7 ministros, 7 de Pernambuco, além do presidente da República, fazer um grande mutirão, buscar recursos para que a gente possa fazer aquilo que o Estado tanto precisa e a população. Um grande abraço, muito obrigado. Tudo bem lembrado. Um abraço, presidente. Um abraço a todos que estiveram com a gente. Nosso programa fica lá no YouTube da Rádio Jornal, também no YouTube de JC Play e no nosso site na aba de podcasts. Até amanhã.